Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar de uma coisa diferente. Hoje eu vou falar de um livro. Eu amo muito livros e vou começar a inserir eles aqui no canal. Então hoje eu vou falar da Quinta Onda. Esse livro, ele foi adaptado para um filme, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão dessa adaptação, eu vou deixar aqui. Eu terminei o primeiro, na verdade é uma trilogia, e por enquanto eu vou falar só do primeiro. Eu prefiro falar de um a um para resumir mais, ficar uma coisa mais fresquinha. Então esse livro, ele é em tese bem simples, é meio que um apocalipse, a Terra foi invadida por alienígenas e após 4 ondas de, digamos assim, extermínio, a quinta é a que provavelmente vai dizimar o resto, né, o tiquinho que sobrou da raça humana. É escrito pelo Rick Yancey, também tem um post desse livro no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link, mas vamos ao que interessa. Esse livro, ele tem uma coisa muito interessante, é que ele tem alguns capítulos de ponto de vista. Então, sabe aquela vibe... Calma, não é sacrilégio, mas sabe aquela vibe George R. R. Martin? Então, você tem meio que isso aqui. O George R. R. Martin, ele é muito conhecido em Game of Thrones pelos capítulos de ponto de vista, pela questão de que cada personagem dele tem uma voz com uma personalidade diferente. Então ele fala do Bran, que é uma criança, ao mesmo tempo que ele fala da Catelyn, no caso, que ele dá voz a Catelyn, que é uma mãe, e você consegue sentir isso muito bem. O Yancey, ele consegue dar personalidade, então você tem alguns pontos de vista diferentes. Você tem a principal, que é a Cassie, ela é uma adolescente, então você tem um ponto de vista adolescente. É um adolescente no apocalipse que está amadurecendo, sim, mas continua sendo um adolescente. Você tem o Ben Parrish, que é justamente que era o Bambambam, o bonitão, o jogador de futebol da escola. Tá no apocalipse, mas ele ainda assim era aquele popularzinho. Você tem o Evan, que é um adulto que perdeu a família e onde ele se encaixa ali em toda essa situação. Então você tem essas 3 vozes diferentes. Não deixa de ser um romance, tá? O livro, ele é um romance, mas como eu falei, você tem vozes diferentes, você tem um romance de um ponto de vista um pouco mais adolescente, algumas partes meio cômicas, meio engraçadas, mas você tem também a questão mais adulta. Então, eu até coloquei no meu post, se você quer um romance que seja envolvente, mas que não seja aquela coisa piegas, esse é o teu livro. Ele tem a questão do romance, tem a questão da paixão, mas esse não é o foco. Digamos, a história não corre ao redor do romance. O enredo não é ao redor do romance. O romance, ele faz parte do enredo. Então, ele te ajuda a te dar uns pontos de vista, a te dar uma noção um pouco do mundo, da situação, mas não é exclusivamente aquilo. Você tem muita cena de treinamento militar, né, justamente com o Ben, que é uma coisa que eu queria falar um pouco da adaptação. No geral, eu acho essa adaptação um livro muito bom. Eu acho que a parte da Cassie e até mesmo do Evan foi muito bem adaptada. Já a parte do Ben, eu não gostei muito. A impressão que você tem no filme é que o Ben, ele é um cara mais fraco. E na real não é. Eu acho que tanto ele quanto a Asp, principalmente a Asp, porque eu acho que no filme ela foi muito estereotipada. Ela ficou parecendo muito insuportável, sabe? Que na real ela não é. Então eu acho que uma das falhas da adaptação é justamente o Ben. Eu acho que ele é um personagem muito mais profundo, que no filme não foi dado tanta atenção assim a ele. O livro, ele tem bastante ação. Ele é um livro, ele não é tão grande, mas você não sente o tamanho. Você, como eu disse, ele te dá pontos de vista diferentes e não é da mesma situação. Então, falando novamente de Game of Thrones, você não vai ter pontos de vista diferentes da mesma cena. Você tem pedaços diferentes que se unem em um só. Eu tô bastante ansiosa para ler o segundo, porque eu gostei bastante desse livro. Já comentei no vídeo que eu fiz do filme que eu fiquei muito frustrada por não ter a adaptação do segundo livro. Mas, no geral, é um livro muito bom, é um livro envolvente, é um romance gostoso, mas não é, digamos assim, o foco principal. É uma parte importante
que vai ajudar a moldar o caráter dos personagens, mas você não vai sentir... Eu adoro romance piegas, tá? Mas quem não gosta vai adorar esse livro. Comenta aqui se você já leu esse livro, se você gosta de livro dessa vibe apocalipse, e até a próxima!